Bom dia, boa tarde. Aqui é a professora Lucy Donegan. A gente vai fazer um exercício de perspectiva em fuga de uma sala com uma mesa de jantar com ponto de fuga principal. Eu vou ilustrar algumas informações com texto e cores, mas vocês podem usar só lápis normal e manter as linhas de construção do desenho. Primeiro a gente vai pensar nesse ambiente, nas dimensões dele, desenhando em planta e em corte. Eu estou desenhando a planta pensando em proporções entre os elementos da planta. Então, eu não estou necessariamente medindo, mas, por exemplo, quando eu coloco essa linha e a outra, eu sei que elas têm uma dimensão parecida de 1 metro, representando 1 metro, e depois eu estou colocando uma outra parede ao fundo com 3 metros. Estou pensando numa paginação de piso, que é metade desse módulo de 1 metro. Então, de 50 a 50 centímetros eu poderia fazer uma paginação de piso, que me ajuda também a situar outros elementos no espaço. A espessura da parede é como se ela tivesse 15 ou 20 centímetros, eu sei que ela vai ser menos da metade de um módulo de paginação ou 1/5 de 1 metro. Eu vou ter uma porta do lado esquerdo e do lado direito eu vou ter uma janela, então eu estou interrompendo aquela parede, embora esse alinhamento depois vai continuar. Para a parede, quando eu sei onde eu vou ter a parede mesmo em corte, isso quer dizer que a linha ficaria um pouquinho mais grossa do que por onde está passando uma janela. Eu vou também desenhar uma mesa de 1 metro por 1,50 m. Eu posso aproveitar essa modulação para poder desenhar a dimensão dessa mesa. E a janela eu estou colocando ela com 1 metro de largura. Então, para baixo eu continuo a parede. E a porta eu estou imaginando ela com 75 ou 80 centímetros. Então, é metade de uma modulação a mais. A mesa de 1 metro de um lado e a profundidade de 1,50 m. E eu também estou desenhando como se fosse um banco encostado na parede, perto da janela, que tem uma dimensão de 50 centímetros de altura e 50 centímetros de largura. O peitoril da janela com 1 metro também. E eu também estou marcando uma projeção do teto. Onde tem aquela quina da parede, eu vou ter para o lado esquerdo um pé direito mais baixo, de 3 metros. E à direita, por cima da mesa, um pé direito mais alto, de 4 metros. Eu risquei essas informações, mas é mais para a gente acompanhar como esse ambiente existe, como ele é. Eu não preciso necessariamente ter isso em planta, porque agora eu vou desenhar como se fosse um corte nessa linha, nesse alinhamento que eu coloquei aí. Então, essas dimensões que eu pensei antes, eu agora vou puxar as linhas que levam para o corte e vou colocar a altura desses elementos se eu estivesse visualizando o corte nessa altura. A mesma dimensão de 1 metro na planta, eu estou colocando uma dimensão parecida. Em altura, eu estou subindo 1, 2, 3, 4 metros, porque eu sei que tem coisas em cada uma dessas alturas. Estou desenhando o teto, tem um teto mais baixo, que está a 3 metros de altura, um teto mais alto por cima da mesa de jantar. Também desenhei a parte de cima da porta e a parte de cima e de baixo da janela. Eu acabei desenhando a parte de baixo da porta, mas isso não existe. Eu tenho a altura da mesa também parecido com 1 metro. Na realidade, essa mesa ficou um pouco alta, ela poderia ser um pouquinho mais baixa. E eu também desenhei o banco. O banco está no primeiro módulo de 50 centímetros de altura.
Eu ainda poderia desenhar outros elementos nesse ambiente, eu vou só mostrar como é que seria em planta e no corte. Se eu quisesse desenhar uma luminária, eu puxava as informações da situação em planta para o corte, mas eu não vou fazer isso nesse momento, vocês não precisam fazer. Agora eu vou pensar na perspectiva em fuga desse ambiente e eu vou considerar que o ambiente ele vai ficar paralelo ao quadro, logo eu vou ter um ponto de fuga principal. Eu tenho noção, então, das dimensões do ambiente, agora eu posso pensar em onde o observador está e onde eu vou começar a fazer esse desenho. A primeira coisa que eu estou pensando aqui é onde eu situo o quadro. Eu posso situar o quadro aproveitando um local onde eu passo por vários pontos e dimensões, porque naquele ponto eu já desenho aqueles elementos em verdadeira grandeza. Ali, por exemplo, eu estou passando numa quina de parede e na outra quina de parede, e também estou passando no começo da mesa e do banco. Isso quer dizer que tudo que está indo para frente vai acabar aumentando de tamanho e aquele cantinho que está para trás vai acabar diminuindo de tamanho. O observador eu estou botando numa posição que eu tenho um cone visual, que eu consiga capturar esse ambiente, que foi o que eu mostrei agora há pouco, e eu posso começar a desenhar. Talvez vocês até já comecem a desenhar a partir desse momento, ou vocês podem ter feito esse esboço de planta e corte em outro local. Eu estou refazendo a planta, baseado nas informações que eu já tinha, porque agora eu não preciso ter o corte tão forte assim. Eu estou situando o observador mais ou menos naquela distância que eu ensaiei, que eu consigo ter um cone visual, e eu vou pensar também que ele tem uma altura de 1,50 m, que é parecido com uma pessoa normal e fica acima da mesa. Essa mesa vocês podem desenhar com esse 1 metro de altura ou pode ser até um pouquinho mais baixo. Nesse ponto eu estou refazendo algumas linhas que eu sei que existem naquela profundidade que está o quadro. Depois pode ser que tenha uma linha ou outra que eu até enfraqueça, porque tem uma certa continuidade em alguns pontos, porque a parede está indo para trás também do quadro. Estou pensando nas alturas, então em cada quina dessas que tem um chão ou um teto, eu já posso ir passando naquela altura, que eu estou com o esboço do corte atrás, que eu já tenho uma dimensão, uma linha indo para o ponto de fuga. Então todas essas linhas do tipo topo, que estão perpendiculares ao quadro, estão indo para o ponto de fuga. Depois eu traço uma visual do observador até o fim daquela parede para ver o quanto eu vejo daquela parede. Quando bate no quadro essa linha da visual, eu desço e puxo aquela profundidade para a perspectiva. As outras linhas que estão paralelas ao quadro, elas não vão estar fugindo, então elas são linhas paralelas que estão diminuindo ou aumentando de tamanho. Desse jeito eu já encontro a outra quina da parede e eu consigo ir traçando a linha do teto mais alto, do teto mais baixo e do fundo daquele ambiente no chão. Eu não preciso colocar ainda tanta força em alguns lugares, porque eu ainda vou ter uma mesa e um banco na frente. Eu também peguei a altura em verdadeira grandeza daquela janela, e eu já tracei uma linha que eu consigo ver, e a partir da parte de cima, que é 1 metro de altura, e de baixo, que tem 1 metro de peitoril, eu traço uma linha também puxando para visual do observador até aquele ponto, bate no quadro e desce. Do lado esquerdo eu vou fazer a mesma coisa para cada um dos elementos que eu ainda tenho. Estou indo agora para aquela porta, porque a porta não está exatamente no alinhamento do quadro. Ela está um pouco para frente. Então eu preciso traçar a visual da primeira e da segunda quina da parede. Eu também resolvi que eu
não tenho aquela quina. E eu posso ter tipo um corredor, porque assim eu não preciso mostrar a espessura da parede. Ou eu posso traçar uma outra visual para pegar a espessura da parede. Estou visualizando aqui, quando eu começo a traçar as linhas da mesa e do banco, porque eles estão passando no quadro, talvez seja bom eu riscar um pouco para ver quais dessas linhas equivalem à mesa e qual equivale ao banco. Por causa da minha posição, talvez eu não consiga ver todas essas linhas completamente. Aí eu pego uma visual do observador até aquela quina, bate no quadro e desce. Aí eu peguei primeiro a quina da mesa. E aí desse jeito eu já posso puxar a linha lá para baixo, porque no chão eu já tinha o início daquela mesa começando. E aí eu pego uma linha indo para a fuga e eu consigo encontrar os pés da mesa mais próximos. Como essa mesa está no mesmo alinhamento do banco, eu não preciso traçar uma outra visual para encontrar o fim do banco, porque eu posso simplesmente estender essa linha e eu encontro o fim do banco também. Se ajudar, vocês podem pintar alguns elementos, melhor que apagar as linhas de construção. É isso que eu estou fazendo, eu estou pintando alguns elementos e estou reforçando alguns outros. Eu também posso pensar na paginação do piso, se eu quiser representar isso. E eu puxo as linhas para aquele ponto do piso que vai estar intermediário entre o fim da parede e o começo da outra parede. Outras paginações do piso já coincidem com alguns outros elementos do ambiente, como o corredor, a mesa e o fim da mesa também. Pintando uma parede que está num nível para diferenciar do outro, eu pintei. Também um pouco mais fraco, eu posso pensar em algumas figuras humanas. Se o observador está a 1,50 m, é a mesma altura de uma pessoa em um nível ou outro da sala. Obrigada pela atenção.